Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao No Secreto com Deus. Seja bem-vindo você que está aí no Spotify ou você que está aqui no canal no YouTube. Esse é um espaço onde eu achei para falar um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, das coisas que Deus me ensina, das coisas que Deus me mostra. E também falar, desabafar mesmo, né? Porque, enfim, vai que você se identifica com aquilo que eu tô falando. Hoje vai ser literalmente um desabafo. Hoje não vai ter estudo bíblico, hoje é desabafo porque eu tenho vivido dias trevosos em relação ao vício em celular. Eu não sei se você já passou por isso. Não, eu acredito que sim, porque é meio difícil você encontrar alguém hoje que não tenha nem que seja um pouquinho de vício em celular. Minha mãe, que tem 59 anos, ela joga muito no celular. Um jogo de bolinha, umas bolinhas. Não é bolinha, não, é Candy Crush. Meu Deus do céu. A mulher é viciada no Candy Crush. E obviamente, eu, com meus maravilhosos 26 anos, também passo pelas minhas dificuldades. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque esses dias eu tava pensando, eu até tinha gravado um episódio a respeito de tempo. Mas eu terminei apagando. Mas uma das coisas que eu falei lá nesse episódio, que não existe, é como a gente não tem percebido que o tempo, ele é precioso. Ele é mais precioso do que o próprio dinheiro. Na verdade, o tempo é a nossa moeda universal que as pessoas, elas não têm visto, elas não têm percebido. Porque tudo aquilo que existe ao nosso redor, tudo aquilo que existe perto da gente, tudo aquilo que é criado ao nosso redor, como redes sociais, tecnologia, ambientes, lugares, tudo isso, ele é projetado para aumentar o nosso tempo gasto com aquelas coisas ou naqueles lugares. Hoje em dia as pessoas têm criado ambientes instagramáveis, com experiências do cliente. E eu falo isso porque eu sou da área de comunicação, mesmo não estando trabalhando nesse exato momento. Mas isso é algo da comunicação, isso é algo do marketing, isso é algo que a gente faz proposital para que as pessoas passem mais tempo nos ambientes, nos locais, nos lugares, ou as tecnologias. Por exemplo, como é que eu falo? O celular mesmo, as inovações que a gente tem com smartphones, de câmeras, de celulares, obviamente, das redes sociais especificamente. Eu acho que quanto mais elas são aperfeiçoadas justamente com o objetivo de te manter ali por mais tempo. Porque se você ficar mais tempo na tela, você tem mais chances de ser atingido por um anúncio. Você sabia disso? Pois é. Então, quanto mais tempo você fica lá, mais você é um consumidor ideal para as plataformas. Porque mais você vai estar dando basicamente o seu tempo de graça para que eles anunciem na sua cara, né? Como, não sei se vocês se recordam da televisão. Claro que se recorda, né? Pelo amor de Deus. Mas na televisão as pessoas passavam propagandas nos intervalos. Na verdade, as novelas, os filmes, eles eram feitos para te entreter, para que no intervalo passasse um comercial. Entendeu? Basicamente é isso. Então, para vender, era uma forma de te segurar ali para que logo mais em seguida viesse uma publicidade na tua cara para que você fosse refém dela. Então, as redes sociais é a mesma coisa, só que no celular, basicamente, com outros tipos de formatos de conteúdo. E eu tenho percebido que o meu tempo tem sido roubado demais, mas meu Deus do céu. Eu sinto que às vezes o meu tempo escorre pelas minhas mãos. E sabe qual é o nosso maior problema como jovens? Não sei quantos anos você tem, mas o meu maior problema como jovem é o fato de que quando a gente é jovem, que a gente tem, vigor, a gente acha que nós somos eternos. Nós achamos que a gente não há possibilidade da gente morrer amanhã. Afinal, nós somos jovens, temos tantos sonhos. Então, por que a gente iria morrer amanhã? Se a gente tem tantas coisas para realizar? Sendo que a vida não funciona desse jeito, né? Então, o fato da gente achar que a gente é imortal ou da gente achar que
o nosso último dia tá muito longe, coisa que a gente não sabe quando, ou pelo simples fato dele ser desconhecido, nos dá a falsa impressão de que nós temos muito tempo, de que a gente tem bastante tempo para gastar, bastante tempo para viver. E de fato eu creio pela fé que nós temos sim. Deus nos deu a cabeça e o coração também para que a gente sonhe, para que a gente planeje, para que a gente deseje viver coisas legais, como uma viagem, por exemplo, casar, ter filhos, ter uma faculdade. Sim, eu creio que Deus tem essas coisas pra gente sim também. Mas a gente tem perdido o nosso tempo com coisas banais, como por exemplo celular e redes sociais, e a gente não tem percebido, ou melhor, até tem percebido, mas o vício tá tão grande que a gente prefere se manter nessa posição do que tomar uma posição de mudar aquilo. Eu constantemente assisto séries e filmes e amo, inclusive, eu amo. E a gente vê a personagem lá vivendo a sua vida freneticamente e a vida dela acontece. Ela conhece pessoas novas. Imagina aí qualquer série. A pessoa conhece pessoas novas, vive momentos ruins, aí vive momentos bons, aí vai numa festa, fica feliz com os amigos, se diverte, se apaixona, daqui a pouco se decepciona, aí consegue uma oportunidade de trabalho, aí ao mesmo tempo que consegue uma oportunidade de trabalho, entra para novos desafios, vive aventuras, tem uma viagem, sabe? Tipo assim, a vida do personagem acontece. Em momento nenhum você vê ele rolando a tela do celular, ou você vê ele gastando muito tempo com televisão. Óbvio que eu tô falando da ficção, eu não tô... Pelo amor de Deus, eu não tô comparando a realidade com a ficção. Mas eu tô trazendo um ponto de vista a respeito daquilo que eu enxergo na ficção. Então, a gente vê a vida da personagem acontecendo. E daí eu parei pra pensar, mas gente... Se alguém fosse filmar a minha vida pra fazer um filme, pelo menos... sei lá, umas 8 horas do meu dia, a pessoa ia me filmar deitada na cama, rolando o celular, fazendo nada. Já tô ficando corcunda já de tanto rolando o celular. Então, o que eu percebo é que eu quero viver uma vida em movimento, porque vida é movimento. Mas eu não tenho me movimentado pra essa vida, pra viver essa vida. Às vezes são coisas simples. Se cuidar, tomar um banho, lavar o cabelo, passar uma vassoura no chão, sei lá, sair pra dar uma caminhada, pra olhar a natureza. A gente tem perdido o hábito, o ser humano perdeu o hábito de contemplar a natureza, de contemplar o ambiente. A gente sente necessidade o tempo inteiro de estar com esse celular na mão, de estar rolando, de estar fuxicando o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com a vida do outro. E a gente esquece de olhar para nós mesmos, o que está acontecendo na nossa vida. A gente tem gastado mais tempo em curiar a vida dos outros, o que está acontecendo lá fora, na vida alheia, do que em gastar tempo construindo e fazendo a nossa própria vida. Isso é que tem me enlouquecido, porque eu tenho sido refém disso. Mesmo sabendo de tudo isso, eu tenho sido refém, que nem um viciado mesmo, sabe? E às vezes eu me vejo como uma viciada. Que desabafo. Tô me sentindo numa roda do ar. Eu me vejo como essa viciada, sabe? Tipo, eu acho que eu nunca entendi o vício como eu tenho entendido agora. Porque eu nunca fui viciada em nada. Nada de droga, de bebida, de nada. Mas eu sou viciada em celular e estou assim, abrindo meu coração, assim, aqui, na verdade. Bem honestamente, eu tenho sido viciada em celular e isso tem acabado comigo, isso acaba com o meu dia, isso acaba com a minha autoestima, porque eu tenho vivido momentos de ansiedade como qualquer outra vida, de tomada de decisões, de mudança de estações na vida, e isso causa insegurança, isso causa uma ansiedadezinha, e daí a primeira reação que eu tenho é o quê? Dopamina rápida, é buscar rede social como uma forma de forma ilusória, esvaziar minha mente e de forma ilusória me distrair, digamos, me acalmar de toda aquela minha tensão da vida real, em vez de vivê-la. O que já me gera o quê? Não sei se
pega o que eu tô falando. Isso já gera na gente que a gente tem desaprendido a viver com o desconfortável. Então, no momento em que a vida da gente aperta um pouquinho mais, a gente faz o quê? A gente busca uma fuga. E muitas vezes a fuga é ir pra rede social, é ficar rolando na tela, é gastar horas com isso, é perder tempo com isso. Outra coisa também que eu tenho observado em mim é que eu não sei mais lidar com o tédio. Eu tava esses dias fazendo um mingau de aveia em casa e eu percebi simplesmente que eu não consigo viver o tédio de ficar ali 5, 7 minutos mexendo o mingau de aveia sem mexer no celular. Na mesma hora que eu tava mexendo no mingau de aveia, eu já botei a mão aqui na calça pra ver pra poder pegar meu celular. E no momento que eu não senti meu celular, eu me senti angustiada. Eu senti vontade de terminar logo aquele mingau de aveia pra poder subir logo pro meu quarto e pegar logo meu celular. Isso não é normal, cara. Isso não é normal. E eu tenho pedido muito pra Deus me ajudar. E eu já tenho melhorado bastante em tudo isso. Acho que no fato de eu conseguir dormir mais cedo e acordar mais cedo, já me mostra que eu tenho conseguido vencer o celular, o vício em rede social, no momento em que eu durmo, na verdade, no momento em que eu digo não pra estar no celular, pra que eu diga sim pra dormir bem, pra descansar o meu corpo. Coisa que eu não tava conseguindo fazer. Quando a gente fala de guerra, do nosso corpo estar em guerra, do pecado que habita dentro da nossa carne ainda, às vezes a gente pensa coisas tão longe, tão mirabolantes como, sei lá, imoralidade sexual, vício em drogas, bebida, farra, festa, mas é muito mais abrangente do que isso, tá entendendo? É muito mais abrangente. É a gente lutar contra a nossa própria preguiça. É a gente lutar pela nossa liberdade no momento em que a gente diz não para algo que tá roubando o nosso tempo, a nossa mente, a nossa saúde, o nosso vigor. Sabe? Eu ficar sonhando em ter a vida do personagem, ou não a vida necessariamente, mas o movimento de vida do personagem, que o personagem da minha série ou do meu filme tem, cara, não vai resolver se eu não fizer alguma coisa. Se eu não aprender a me jogar em cima resolver os meus BO na minha vida. Não buscar paliativos rápidos na rede social, mas realmente eu fazer alguma coisa, viver a vida, simplesmente encarar os problemas de frente e aprender também a contemplar as coisas boas no momento que eu tenho que contemplar, parar, sentar, observar a natureza, ter uma conversa difícil com um amigo, ter um papo cabeça com um colega, sabe? Simplesmente viver. E esse vício em celular tem me deixado angustiada. E eu tenho, o meu incômodo tem me gerado ação. Mesmo que seja muito pequenininho, assim, sabe? Tipo, passinhos de formiguinha, mas alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Eu creio que está em nome de Jesus. E eu também creio que aquilo que Deus faz, a liberdade que o Senhor nos deu na cruz, como eu falei, é muito mais abrangente do que os pecados que a gente tá acostumado a ver, né? Das coisas que a gente tá acostumado a chamar de pecado. Mas também o sacrifício de Cristo, a liberdade por meio de Jesus Cristo, abrange também o meu dia a dia, o meu ordinário, a minha rotina. Simplesmente. Também abrange a minha rotina. Inclusive o fato de eu aprender a controlar e a dosar o meu tempo no celular. Uma das coisas que me chama muita atenção é a nostalgia. Não sei se você sente isso. Mas desde que eu vi, com 12 anos de idade, eu assisti De Volta pro Futuro, a trilogia. Eu já assisti tanto esse filme que o DVD podia arranhar. Já devia estar quebrado no meio. Mas eu amo muito esse filme. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti De Volta pro Futuro, eu senti uma nostalgia que eu não sei de onde veio. Eu nem sabia essa palavra na época. E era um sentimento de que eu tinha nascido na era errada, sabe? Tipo, eu nasci no tempo errado, eu nasci na era errada, o que aconteceu comigo? E anos mais tarde eu já cheguei a chorar por causa disso. E minha mãe riu muito de mim, mas eu lembro que eu chorava com dor. Tipo, é como se eu tivesse nascido no momento errado da história humana. E um tempo atrás, coisa de um mês, eu li um artigo na internet sobre isso. Sobre esse sentimento de nostalgia, que tem um nome específico, que eu não lembro agora. Que é você achar que você nasceu no tempo errado, ou você sentir como se você tivesse vivido um tempo atrás, tipo os anos 70, 80, 90, e você sentir saudades daquele tempo que você não viveu. E no artigo traz o seguinte raciocínio.
Não é que a gente sente falta desse tempo, mas é porque a gente tem nós hoje, que vivemos nessa era altamente tecnológica, globalizada por causa das redes sociais, a gente tem a impressão de que as pessoas viviam mais e viviam mais intensamente nessas gerações dos anos 60, 70, 80, 90. E daí, isso acendeu um estalo assim na minha cabeça, uma luz assim na minha cabeça, tipo, eu posso viver aquilo que aqueles jovens desses outros anos, dessas outras décadas viveram, né? A diferença entre eles e eu é que eles não tinham rede social e o celular como a gente tem hoje, como o smartphone, né? E o que eu posso fazer? Eu posso dosar, eu posso aprender a tornar a rede social e o celular, fazer ele ser refém de mim e não eu refém dele. Ele é o meu escravo para que eu consiga manusear e fazer coisas do meu dia a dia, como uma transferência bancária, mandar uma mensagem, mas não me tornar refém dessas coisas. Afinal, o meu tempo é a moeda mais preciosa que eu tenho. E eu não posso fazer uma máquina roubar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo. Então, eu sou uma pessoa muito nostálgica. Sou uma pessoa que tem muita saudade dos anos 80, 90, mesmo eu tendo nascido em 98. E eu decidi fazer valer a pena a minha vida. Tem dias que vão ser bem dificinhos. Tem turnos no meu dia, tipo hoje, meu turno da manhã foi bem complicado pra mim. Mas eu creio que quando a gente... Primeiro que a gente já é liberto em Cristo Jesus. Segundo, que eu quero viver uma vida a qual eu me orgulho no final. A qual eu olho pra trás e penso, caraca, eu vivi. Eu me alegrei, eu festejei, eu ri com os meus amigos, eu contemplei a natureza, eu guardei aquele momento daquele dia tal no meu coração. Eu me lembro dos detalhes daquele dia, dos amigos da minha família reunida numa noite de Natal, por exemplo. Eu quero gravar, e eu quero gravar os meus melhores momentos no meu coração e na minha mente. Eu quero viver no presente. E também, além disso, eu quero aprender a contemplar a natureza para que lá na frente a melhor memória que eu tenha não seja uma foto numa rede social, mas seja uma lembrança de um momento maravilhoso que eu vivi, de um dia que a lua tava de sangue, de um dia em que tava chuvoso, sabe? E lembrar, mesmo que nos dias quentes eu consiga lembrar da sensação de um dia chuvoso, em que eu, sei lá, fiz uma sopa bem quentinha e como aquilo era gostoso, quando eu tinha os meus 26 anos de idade, sabe? Eu quero me lembrar disso. Além disso, eu quero ter a habilidade da criatividade, que é algo que a gente desenvolve. E a gente só tem como desenvolver quando a gente tá conectado com o nosso Criador, que é aquele que criou todas as coisas, sabe? Então, por mais que eu seja muito nostálgica mesmo, e que eu... Nossa, meu sonho é ter um telefone tecladinho, um flipzinho, e viver com ele pro resto da minha vida e jogar meu celular fora. Esse, de fato, é um dos meus maiores desejos, de verdade mesmo. Mas não tem como, por causa do momento que a gente vive na história da humanidade. Mas aquilo que eu posso fazer para que eu viva no presente e para que eu não seja refém daquilo que tá aí para roubar o meu tempo, eu vou fazer. E eu espero que, se você também sente a mesma coisa em relação a vício em celular, em rede social, você também possa se convidar para viver no presente. Porque o presente, de fato, é o melhor que nós temos. É um presente, tá certo? Eu espero que você tenha recebido o meu desabafo, talvez se identificado. Mas eu espero que você também possa viver a mudança que eu tô buscando viver também na minha vida. Para que eu seja uma pessoa livre, independente da era, do mundo, da história, da tecnologia onde a gente tá inserido, tá certo? Um beijo e até o próximo episódio.